Um aplauso ao Senhor pela preletora dessa noite. Você quer ficar em pé mais um instantinho, por gentileza? Continue adorando o Senhor. Diga para Ele que você quer entrar no rio, nas águas purificadoras do Senhor. Existe um rio, Senhor. Esse rio vai fluir nesse lugar. Flui do teu grande amor. Águas que correm no trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus, Tu és o rio. Vai falando para Ele. Diga para Ele, Senhor, eu quero beber. Eu quero beber nas Tuas águas. Eu quero fluir nesse rio. Eu quero nadar nas Tuas águas. As Tuas águas são águas purificadoras. Águas que dessedentam. Águas que curam, que purificam. Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Pai, vem fluir nesse lugar. Vem fluir, vem fluir, vem liberar vida nesse lugar. Nós te pedimos, fonte de águas vivas, jorrem nesse lugar de forma abundante. Fonte de águas vivas, fluam nesse lugar, fluam nesse lugar. Diga para o Senhor, Senhor, flua em mim, flua em mim, flua em mim, flua em mim. Que o teu rio jorre, que o teu rio passe, que o teu rio me
Eu quero ser cheia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, gente. Aleluia, glória a Deus. Que bênção você estar aqui. Venceu a chuva, venceu o frio. Amém? O Senhor quer avivar o nosso coração nessa noite. Amém? Quantos querem serem avivados? Você deseja um avivamento? Você deseja um renovo? Queridos, eu quero pedir para o Eduardo colocar as 3 fotos. Eduardo, a primeira, a árvore seca. Você pode projetar para mim? Então, hoje, eu quero falar para vocês a respeito de que Deus, na palavra, você já percebeu quanto o Senhor fala a respeito de árvores? Em muitos versículos, ele diz, o justo, lá no Salmo 1, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. E ele diz, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. A palavra continua falando lá no Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, amém? Olha aqui, então nós vamos começar mostrando não, é só a primeira que eu quero, Eduardo, essa árvore é uma árvore seca. Essa árvore, ela possivelmente, até pela vegetação ao redor, ela enfrentou muita seca. Ela enfrentou um tempo seco, um tempo árido, um tempo onde as suas raízes, elas, por causa da estiagem, elas secaram. E muitas vezes, queridos, acontece da árvore adoecer. A raiz da árvore, ela adoece. E ela também, no tempo da sequidão, pode ficar com a raiz exposta. Aí, lá em Hebreus fala assim. Eu vou começar falando assim, mas logo nós já chegamos numa parte melhor, tá? Hebreus 13:15 diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então muitas raízes começam a adoecer e vão contaminando a árvore. Mas vocês já viram como que era a árvore, né? Muitas vezes as raízes, elas começam aí nós estamos falando isso de nós. Agora já não é mais da árvore em si. Aí nós estamos fazendo uma alegoria da árvore conosco. Por falta de perdão, por falta de conserto, por falta de arrependimento, por falta de humildade e até por causa do orgulho. Não temos acesso à água do Espírito de Deus. E aí o que acontece? A árvore seca, como aquela que a gente viu agora. Aí vamos para a segunda árvore. Ele acha? Então, a doença muitas vezes começa na raiz, dentro de nós. A doença começa ali. E por nós não tratarmos, por nós não cortarmos a parte adoecida, nós começamos a enfrentar problemas. E como diz ali na palavra, o resto da árvore ou outros são contaminados por causa daquela doença. Então, queridos, quando nós não vamos, ou quando nós vamos nos afastando, está aí a outra árvore.
quando nós vamos nos afastando da graça de Deus, como diz ali em Hebreus, o que vai acontecer? Nós vamos secando. Então preste atenção nisso. Aqui é uma árvore que ela está começando a brotar. Se vocês verem ali, parece que ela foi podada. O que a Bíblia fala sobre poda? Você lembra? O Senhor fala que Ele vai nos podar para nós darmos mais frutos. Muitas vezes nós não gostamos disso. Aquela árvore ali, ela já passou por intempéries da vida, ela já sofreu com dores, ela já sofreu com ressentimentos, ela já sofreu com amarguras trazendo para a nossa vida, ela já sofreu com estiagem, com sequidão, mas tem uma coisa, mas ela recebeu água. Ela novamente começou a receber água, e o que aconteceu com ela? Começou a viver de novo. Vocês lembram o que diz? Eduardo, põe Jó para mim, 14, o 7 ao 9. O que diz a Bíblia sobre isso? Sobre aquela árvore que estava ali. Porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, voltará a brotar. Não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, ele voltará a dar ramos como a planta nova. Sabe, quando nós estivemos, numa outra vez eu fui para Israel e eu estava passando, lá tudo é profético, lá tudo fala. E é tão interessante, a gente estava andando pelo deserto e me chamou muita atenção. Tinha muita árvore, arbustos, como se alguém tivesse arrancado e estava do lado da estrada. E aí eu fui pro guia, fui para frente e falei assim, viu, por que isso? O que aconteceu? As pessoas arrancam as árvores assim mesmo, porque está seca? Ele falou, não, isso é o cumprimento de Jó. Como assim? Ele falou, você lembra daquela passagem? Gente, me marcou que nunca mais eu esqueci. Lembra daquela passagem de Jó, que ele fala que há esperança para a árvore? Essa árvore que você está vendo. Então, como que a árvore estava? Ela estava arrancada, umas raízes apenas no chão, só algumas raízes no chão, no deserto isso. Ele falou, quando começa a chover, não aqui, lá em cima, nas colinas de Golã, começa a chover, essas árvores, elas começam a brotar. Porque o que o versículo diz? Ao cheiro das águas brotará. Queridos, olha que tremendo, isso é algo tremendo de Deus para nós. Ao cheiro, as árvores vão brotar. Mas e daí, o que tem a ver comigo e com você? Já vamos chegar lá. Então, outro tipo de árvore. Vamos ver aqui a outro tipo de árvore. É uma árvore frondosa. Olha só. Olha que linda. Maravilhosa, né? Quantas pessoas caberiam debaixo dessa árvore? Quantos animais poderiam se abastecer dela? Aquela que serve de remédio. Lá em Ezequiel 47:12 fala dessa árvore. Lá em Jeremias 17, 7, 8, acho que eu não te passei, né, Eduardo? Eu vou ler por aqui, pode ficar tranquilo. Depois você põe o Ezequiel. Aqui, no Jeremias, ele diz assim, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore, aquela árvore, plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Essa é uma árvore frondosa, uma árvore vigorosa. Aí agora nós vamos começar a falar aquilo que eu quero falar, depois eu volto para as árvores. A Bíblia diz lá em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que veio para quê? Para ter vida e vida em abundância. Então é da vontade de Deus ou não que nós tenhamos vida em abundância? É. Então Deus quer que nós experimentemos ao máximo as bênçãos que Ele tem para nós, para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa alma, para o nosso espírito. Amém? O Senhor deseja que a tua célula seja uma bênção, que o teu ministério seja uma bênção, amém? Mas como que nós conseguimos isso? Através do Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que a nossa performance, ou aquilo que nós aprendemos, ajuda, mas a presença do Espírito Santo, a presença é que vai nos animar, vai nos dar crédito, vai nos encorajar, vai nos abençoar para nós dependermos dEle, para encontrarmos aquilo que precisamos. Amém? E a Bíblia está falando lá, em João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Diga, se eu amar a Deus, eu vou guardar os seus mandamentos. E olha o resultado disso, de eu guardar os mandamentos e de amar Ele. Eu pedirei, Jesus está falando ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E daí no 18 ele diz, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. O que a palavra está dizendo? Nós somos templos do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe quem habita dentro de você? Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Você sabe, eu estava lendo um versículo agora, eu até esqueci de pôr ele aqui. Achei tão tremendo, que Jesus está falando assim, eu habito no Pai. Vocês habitam em mim, e eu habito em você. Amém? Jesus habita em você, e você habita, sabe onde? Em Jesus. E Jesus habita onde? No Pai. Então, queridos, quando nós entendemos essa conexão, é tremendo, porque nós não dependemos de homens, dependemos de Deus. O Espírito da verdade habita dentro de nós. Em João 16:13, essas são promessas de Deus e você precisa crer. Deus tem promessas para liberar sobre a tua vida. Tem promessas e Ele vai cumprir. Como aquela lá de Jó, que eu falei para vocês, gente, aquelas árvores, elas ressuscitam. É de verdade. E eu vou mostrar em Ezequiel algo que está acontecendo e que a gente viu. Deus tem cumprido suas promessas. Ele prometeu e Ele vai cumprir. O que Ele diz? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar. E Ele voltou através do Espírito Santo. E aqui Ele está dizendo assim, no João 16:13, porém, quando vier o Espírito da verdade, diga o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará as coisas que estão para acontecer. Você
discerne, você compreende, você sabe, você no teu espírito você tem certeza, isso é desse jeito. E no João 8,32, que todos nós conhecemos, o que diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? São promessas de Deus que se cumprem em nós. Você crê nisso? Você recebe isso no teu coração? Então, por causa disso, não podemos nos conformar em viver uma vida morna. Não podemos nos conformar de viver uma vida sem resultado. Vocês estão entendendo? Uma vida sem ter testemunho, sem impactar, sem mover no reino de Deus. Não podemos nos conformar. Sabe por quê? Você tem toda a capacitação dentro de você. Amém? O Espírito habita em você, o Espírito está em você, e você pode testemunhar com ousadia, você pode testemunhar uma verdade que está dentro de você com graça. Você é como uma árvore frondosa, amém? Hoje o Espírito de Deus quer nos reavivar, amém? Tornar mais vivo, despertar, animar, estimular você, porque as águas vivificadoras, elas vão passar, já começaram a passar por aqui, amém? E se você olhar na natureza, vamos agora olhar para a natureza. O que acontece de ano em ano? Quem mora no sítio vê mais, mas nós também podemos perceber. Deus, Ele promove renovo todos os anos. Se você vê, depois que passa o inverno, a gente chega no outono, o que a gente vê? As folhas caindo, a relva seca, as coisas... O que aconteceu, Serginho? Tudo morre, né? O inverno, o tempo do frio, tudo morre. E a gente não tem esse tipo de coisa na nossa vida, gente. Não tem épocas na nossa vida que parece que a gente está numa estiagem. Não tem épocas na nossa vida que parece que você está no inverno, onde tudo fica meio difícil. Deus, Ele mostra para nós, através da natureza, aquilo que acontece conosco também. Mas Ele deseja a renovação para o homem, para a natureza e para a igreja também, amém? As estações falam disso. Todo ano acontece um renovo na natureza. Eu preciso nutrir o meu corpo, então. Para o meu corpo ter força física, renovação. Eu preciso nutrir a minha mente, como? Descansando, restaurando a minha mente com a palavra de Deus. Mas e aí, eu preciso renovar o meu espírito. E como que eu renovo o meu espírito? Como que eu renovo o meu espírito? Buscando, cavando poço. Lembra que nós lemos lá no Salmo 1? Que a árvore vai buscar aonde tem o ribeiro. Aonde tem o ribeiro. Então, se você está se sentindo seco, se você está se sentindo árido, se você está numa estiagem, se você se encontra num inverno na tua vida, o que você precisa fazer? Queridos, muitas vezes nós esperamos que algo aconteça assim, ó, né? Alguém vai vir aqui, vai orar. Não, diga eu preciso cavar até encontrar água. As minhas raízes precisam encontrar água. Vocês já perceberam? Deixa eu contar um detalhezinho. Sabe, eu hoje em dia já não sou mais tão ligada, já cansei porque dá um certo trabalho, mas as suculentas, alguém esses dias me perguntou, ai, que bom que eu te encontrei, queria tanto falar com você. O que eu faço agora no inverno com a suculenta? Eu falei, deixa elas lá, mas elas não vão morrer? Não vão morrer.
Elas não morrem no inverno, elas hibernam. Muitas vezes nós hibernamos no inverno. Na nossa vida, não inverno de porque está frio, mas muitas vezes, quando as coisas ficam ruins, quando a gente enfrenta dificuldades, a gente hiberna, a gente se esconde, a gente se encolhe, e a gente começa a olhar e dizer, parece que Deus não está mais aqui, parece que Deus não faz parte desse negócio. Alguém já experimentou isso? Mas sabe o que é isso, queridos? Hoje o Senhor tem um recado para você. Todos nós passamos por tempo de sequidão. Todos nós passamos por tempos de estiagem. Todos nós passamos por tempos aonde nós não enxergamos muito à nossa frente. Parece que de repente tudo ficou escuro. Mas existe um rio. Existe um lugar. Existe um lugar. Há esperança para você. Há esperança para a árvore. Mesmo arrancada, mesmo com a sua raiz exposta, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas ela brotará. Amém? Diga, eu preciso de um renovo no meu espírito. Senhor, reaviva a tua obra em mim. Amém? Então, para a natureza, ou na natureza, tem as estações. Cada estação, o Senhor promove ali cura, restauração. E se você vê na primavera, é maravilhoso. A primavera é maravilhosa, as árvores estão floridas, as folhas volumosas, aquelas plantas lindas. Quando chega no tempo do verão, algumas começam a murchar. Mas, quando nós vamos para o Senhor, a Bíblia diz que nós teríamos novidade de vida. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 6:4. Romanos 6:4. Fomos sepultados com Ele, com quem? Com Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Há novidade de vida à tua disposição. Preciso compreender isso. Mas eu preciso morrer para ter novidade de vida. Muitas vezes, qual que é o empecilho? Eu tenho meus direitos, eu tenho muitos direitos de muita coisa, eu não renuncio a nada, eu quero que tudo seja do meu jeito. Não, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele faz, Ele opera. Sim, vamos ter problemas na vida, vamos ter cargas, vamos ter tempos de desajustes, vamos ter situações inesperadas. Tudo isso vai causar muitas vezes esterilidade e estagnação. Mas o Senhor tem renovo para nós. O renovo de Deus para voltar a florescer e frutificar. Aonde que nós vamos encontrar? Eu queria que você projetasse, Dudu, o Mateus 11:28. Olha o que a Bíblia diz. Se você está numa situação dessas, aonde você está em tempos difíceis, coisas inesperadas, tem dados Deus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim,
porque sou manso e humilde de coração. E o que vocês vão achar? Descanso. Diga para a pessoa do lado, você quer achar descanso? Você quer achar descanso? O que você tem que fazer? Vai até Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Os tempos de refrigério, queridos, vêm do Senhor, só dele. Não existe outro lugar para você encontrar. Você já experimentou? Quantos já experimentaram comprar uma coisa nova, fazer uma comida boa? Quando você está com o coração apertado, resolve? Nada resolve, né? Nada é bom. É, Favinho? Mas, quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós vamos para a presença do Senhor, a gente pode estar cansado, sobrecarregado, atordoado, a gente pode estar numa situação onde você diz, meu Deus, aonde eu vou achar socorro nessa hora? Mas quando eu me prostro diante dele, busco dele, ele vem e refrigera a minha alma, ele vem e ele me dá alívio, ele vai me dar descanso. Amém? A sede de Deus atrai unção e presença. Pergunta para a pessoa do lado, você tem sede? Você tem sede de Deus? Eu quero falar um outro versículo que é uma outra promessa. E se é promessa, ela vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir na tua vida. Diga para a pessoa do lado, vai se cumprir. Isaías 44, 13 e 4. Olha o que a Bíblia fala. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que a Bíblia está dizendo? Ela vai derramar, o que o Senhor vai derramar? Água. Ele vai derramar água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Se hoje você está aqui como uma terra seca, uma terra árida, o Senhor vai derramar água em abundância. E ainda a promessa continua, eu vou derramar do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, vamos orar isso até ver isso acontecer na nossa casa. Amém? De repente você diz, viu, eu não estou vendo. Queridos, você vai clamar, você vai dizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O nosso Deus está ouvindo. Amém? Deus vai restaurar a sorte da nossa casa. Amém? Desculpa, gente. Um outro versículo aqui, o Provérbios 1, 23. Ele vai falar assim: deem ouvidos à minha repreensão. O Senhor quer nos repreender. Ele diz assim: eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e darei a conhecer as minhas palavras. É mais uma vez o Senhor dizendo, eu quero fazer isso, eu desejo fazer isso, eu quero que vocês sejam eficazes, que vocês sejam fortes, que vocês saibam discernir as coisas. Eu não quero uma igreja apática, eu não quero uma igreja morna, eu não quero uma igreja que só fique olhando as coisas acontecer. Eu quero uma igreja que se mova. Você quer se mover nesses dias? Não é só para os líderes, querido. Não é só para aqueles que estão à frente, não. É para todos. Deus deseja usar a tua vida. Deus deseja usar você
como fonte de vida, que é, logo já vou ler outro versículo que é tremendo, que diz que de você jorra água viva, de você tem uma fonte. A comunhão com o Espírito Santo vai te dar intrepidez para ir diante de Deus a favor dos homens contra Satanás. Quem que vai te dar intrepidez? Muitas vezes nós dizemos, mas olha, orar por aquela situação, aquela pessoa é tão difícil. Quem que vai te dar intrepidez? É o Espírito Santo. E vai te ensinar como você orar, como você ganhar batalha, como você desfazer aquela situação que está tão difícil. Você vai ser ousado no orar, você vai ter coragem para orar e você vai ter intrepidez e vai ver o resultado. Amém? Quando alguém está cheio, como Jesus foi cheio, lá em Isaías e em Lucas, eu quero que o Eduardo projete Lucas 18, 4:18. Lucas 4:18. Olha o que o Senhor... Ele chegou na sinagoga e abriu lá. E ele abriu o livro. E o que dizia lá? O Espírito do Senhor está sobre mim. E esse mesmo versículo é para mim e para você. Amém? Olha o que ele diz. O Espírito do Senhor está sobre você. Porque ele te ungiu para evangelizar os pobres, enviou-te para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O que naquela hora Jesus leu e ele fez o quê? Fechou o livro. E ele disse o quê? Hoje se cumpre essa palavra. Hoje se cumpre essa palavra. Amém? Tome posse, receba. Ele pregou o evangelho com poder. Ele curou os quebrantados de coração. Ele pregou liberdade aos cativos. Ele trouxe luz aos cegos. E ele trouxe liberdade aos feridos de alma. Proclamou a salvação a todos. Tudo isso está disponível para mim e para você. Amém? Quanto mais você exercitar, quanto mais você for para a presença do Senhor, mais você vai ser usado. Amém? Olha também, por causa das águas, olha o que a Bíblia diz em Isaías 35, o 5 e o 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como corças, e a língua dos mudos cantará. Quando? Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha o que a palavra diz. Os coxos saltarão como corça, a língua dos mudos cantará, pois água arrebentará nos ribeiros. Água arrebentará no deserto e ribeiros no ermo. Aonde que essas águas vão arrebentar? Não é no lugar onde está tudo maravilhoso. É no deserto. É no lugar ermo, quer dizer, no lugar solitário, aonde não tem vida. É nesses lugares. Se você hoje está se sentindo uma pessoa que de repente diz, meu Deus, parece que a minha vida está seca. Parece que a minha vida não está produtiva. No meu trabalho as coisas não dão certo. Na minha empresa as coisas não dão certo. Lá com a minha família as coisas não andam. Ai, Senhor, as minhas finanças estão tudo atordoado. O Senhor quer arrebentar rios no teu deserto e ribeiros no ermo. Por onde o rio de Deus passa, tudo tem vida. A vida floresce, a vida acontece, o renovo acontece, amém? Você deseja esse rio de Deus na tua vida? Você deseja esse renovo? Agora vamos para o Ezequiel 47, 1 ao 5. O rio sobrenatural de Deus. Ele está falando ali em Ezequiel
47 do 1 ao 5. Olha o que diz. Eu vou olhar por aqui. Não, eu vou olhar aqui. Eu tenho também aqui a Bíblia aberta. Eu nem vou ler todo o trecho porque ele é comprido. Mas aqui está falando que o homem, ele entrou no templo, na entrada, e ele começou a ver que brotava água. Brotava água. E daí o homem de Deus chamou o profeta e falou, olha, e começou a empurrar ele, para ele andar nas águas. E ele foi medindo, ele mediu 4 vezes, e a água foi crescendo. Essa promessa de Deus lá em Israel já está se cumprindo. Eu postei esses dias num grupo, acho que das mulheres, mas eu acho que do investimento, né? Não sei quem viu. Essa palavra, queridas, está se cumprindo lá em Israel. O rio é um riozinho. Na verdade, é uma fonte. E ela começa a jorrar lá em Israel, em Jerusalém. Lá sai debaixo do templo e vai correndo. E se você lê Ezequiel, quero desafiar você a ler Ezequiel. Quero desafiar você a ler Ezequiel 47 para você entender o que eu estou falando. E ali, quando chega no Ezequiel, deixa eu ver aqui para eu não me perder. Ele foi medindo, e quando chegou a uma altura, ele diz que o rio era um rio já, que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Aí, quando chega no 7, eu quero ler esse 7, ele diz assim, quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Então ele me disse, estas águas, diga, estas águas, correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Aquela livezinha mostrava, e ela, na verdade, ela não mostrou o que acontecia ali no Mar Morto, mas ela falou que a água vem e isso a gente viu, né? E a gente viu agora que a gente foi lá. Existem muitos lugares onde simplesmente acontece assim, é como se a terra cedesse. Então, a região do Mar Morto, só para vocês entenderem, a região do Mar Morto é uma região muito salgada, seca, é deserto. O que acontece? Não tem vida nenhuma. Nada de vida. Não tem vegetação, não tem. Só que hoje já tem. Eles estão fazendo até plantações lá. Sabe por quê? Porque esse rio está fluindo. Esse rio está fluindo para aquele lugar. O que está acontecendo? Simplesmente do nada. Nós passamos em alguns lugares, né, bem? Acontece assim, ó, eles chamam de bolainas. É assim, um buraco enorme, não é tão, é maior. Assim, a terra funda, brota água e ali tem peixe. Água doce, pertinho do Mar Morto. Água doce, brota água. E sabe o que acontece? Ao redor, cheio de árvore. Cheio de árvore. Gente, quando eu vi na live, eu já fiquei emocionada. Quando eu pensei, não sei se eu vou ver isso. Não, foi uma das primeiras coisas que a gente viu quando entrou em Israel. Nós estávamos indo para o Mar Morto. E por onde a gente começou a passar? A mulher que era a nossa guia começou a dizer, olha os buracos, olha aí. O que é isso? São as bolainas que estão surgindo. Gente, é tremendo. Para você que conhece a palavra,
você começa a dizer, meu Deus, o que é isso? É a palavra de Ezequiel se cumprindo. Aonde esse rio passa, ele traz vida. Aonde esse rio passa, ele vai gerar vida. E, queridos, esse rio está à nossa disposição. Aí, quando continua, então, as águas, e ela mostrou que como as águas do Mar Morto são muito densas, tem muitas propriedades lá, enxofre, minérios, eu nem sei dizer o que tem tudo, mas elas são muito densas, tanto que se você entra na água, você não afunda, porque a água não tem como você afundar. Beleza. O que a água do Rio Jordão faz? Ela entra e ela está, tipo, mandando para lá o Mar Morto. E os peixinhos já estão entrando no Mar Morto, mas só onde a água do Rio Jordão entra. Gente, do Rio Jordão, não, desse rio de Deus aí. Gente, que tremendo isso, que tremendo, que tremendo, que tremendo. Eu quero que vocês continuem olhando comigo aqui. Olha só, então eu quero ler aí o 47, o 8, então. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Isso é tremendo, isso é tremendo. Leia Ezequiel 47 e veja, procure, estude, você vai ver e isso vai encher o teu coração. O rio de Deus é água viva, é uma água que vivifica. Nada que é estéril permanece desse jeito quando você entra no rio de Deus. E quando você lê aqui que o Senhor derramaria do Espírito, não é? Aqui, olha o que diz. Isaías diz ali no 44, 13 e 4, derramarei água sobre o sedento. Sobre quem que ele vai derramar água? Sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Ele não vai derramar sobre quem não tem sede. Não tem por que derramar. Se você não tem sede, por que ele vai dar água para você? Você só toma água quando você tem sede. Quanta sede você tem de Deus? Quanta sede você tem de se encher do Espírito Santo? Quanta sede você tem de ser guiado por Ele, de viver uma vida no sobrenatural com Ele? O Espírito se derrama através dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Olha o que a Bíblia diz em João 7, 38 e 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, da onde que vai jorrar? Do interior vai jorrar rios de água viva. Como que pode isso? Rios de água viva vai jorrar do teu interior. Por isso que aonde você passa, você leva vida. Por onde você anda, você leva vida. No teu trabalho, vida. No lugar onde você estuda, vida. No lugar onde você está, onde você... Todo lugar onde você anda, fluirão rios de água viva. Esse rio está à tua disposição. Então, vamos mais uma vez pensar. O que o versículo diz? Se alguém tem sede, venha a mim e
beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não, ele não está dizendo um riozinho, uma fonte, uma coisa pequena. Ele diz rios, rios de água viva. Amém? O tamanho do teu vazio determina o quanto você vai ser cheio. Vocês lembram que o apóstolo falou? Por que coube Jesus naquele barco? Quando eles não tinham pescado nada. Por quê? Estava vazio. Tinha espaço. Cabia Jesus. Muitas vezes, nós temos tantas preocupações. Nós estamos com a cabeça tão cheia de coisas. Nós estamos tão cheios que não cabe o Espírito Santo. Não cabe aquilo que Deus quer realizar através de nós. Porque nós já estamos cheios. Nós já temos tudo. Aí quando o Espírito Santo diz, puxa, eu queria me manifestar através da vida dele. Mas como que ele vai se manifestar se você já está cheio? Eu queria convidar você a ficar em pé. Queria convidar o pessoal. Nós vamos fazer um exercício hoje. Eles vão cantar novamente aquela música das águas purificadoras. E eu queria que você falasse com Deus a respeito disso. Você deseja isso? Você quer isso? Você deseja fluir nesse rio? Você deseja ser cheio nesse rio? Você deseja que o rio transborde em você? Existem águas vivas nesse lugar que o Senhor quer liberar sobre você. Existem águas vivas, há uma fonte, um rio que corre nesse lugar. Comece a falar você com Deus. Aonde você está seco, você só vai permitir que o rio flua se você se esvaziar. Comece a lançar fora tudo aquilo que é tristeza, amargura, ressentimento, dores, perdas, angústias. Comece a dizer para o Senhor, Pai, eu não quero mais isso. Eu não quero viver mais, Deus, na sequidão, como aquela árvore seca no deserto. Eu quero nessa noite fluir, que o teu rio flua. Vai falando com o Senhor. Enquanto eles cantam aqui, vai falando com o Senhor.